O sonho dos meus pais sempre foi ter filhos. Porém, na época, eles não estavam conseguindo engravidar, então eles me adotaram. E depois de 1 ano da minha adoção, a minha mãe acabou engravidando também de uma menina. No caso, a minha irmã. E assim, eu nunca havia sentido diferença, muito pelo contrário. O nosso tratamento era o mesmo. Tudo que os meus pais faziam para uma, eles faziam para outra. Só que isso foi até a adolescência. Na adolescência, eu comecei a sentir uma pequena diferença. A minha mãe, ela implicava muito comigo, mas assim, tudo que eu ia fazer, ela implicava. E a minha irmã, tudo que ela ia fazer, se fizesse certo e se fizesse errado, nunca dava problema para ela. Na escola, quando eu tirava notas baixas, eu ficava dias e dias de castigo, e a minha irmã não. Quando eu falava que eu estava com vontade de comer algo, os meus pais meio que ignoravam. E quando se tratava da minha irmã, eles faziam na hora. Isso entre muitas outras coisas, tá? Só que às vezes eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Eu pensava que eu estava vendo tipo coisa onde não existia. O tempo passou, terminamos a escola, até que eu comecei a namorar. E meses depois a minha irmã também começou a namorar. Eu me casei e logo em seguida a minha irmã também se casou. Anos depois eu engravidei, e 3 meses depois a minha irmã também descobriu que estava grávida. E assim, gente, foi uma verdadeira festa. A gente se sentiu tão abençoado por esse presente. O tempo passou, as crianças nasceram e no meu resguardo a minha mãe não ficou comigo, mas com a minha irmã, a minha mãe ficou. Claro que eu fiquei muito chateada, só que eu não falei nada, eu guardei aquilo pra mim. Afinal, eu já tinha sido adotada, então eu não podia exigir muito. O tempo passou, meu filho completou 3 anos e eu voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, eu fui conversar com a minha mãe e eu perguntei se ela poderia ficar, né, a olhar o meu filho. E ela disse que sim. Porém, ela cobraria tanto, né, um valor X para olhar. Eu confesso que eu não esperava aquilo, mas eu paguei tranquilamente porque eu prefiro mil vezes pagar minha mãe do que pagar um desconhecido para olhar meu filho. E 1 mês depois, a minha irmã também voltou a trabalhar e deixou o filho dela com a minha mãe. Até que se passou um tempo e esses dias eu passei mal no trabalho e eu fui embora, só que eu fui para casa da minha mãe. E eu fui sem avisar. E assim que eu cheguei na casa da minha mãe, eu vi o carro da minha irmã parado, lá na frente, ou seja, ela estava lá também. Como o portão estava aberto, eu entrei sem chamar. E assim que eu estava entrando, eu ouvi a minha mãe dizendo para minha irmã que ela só estava cobrando de mim para olhar o meu filho, porque o meu filho era terrível e o filho da minha irmã era muito bonzinho. Quando eu ouvi aquilo, eu não sei nem explicar para vocês o que eu senti, uma raiva tão grande, porque quem conhece sabe que é totalmente ao contrário. O meu filho não é terrível, terrível é o filho da minha irmã, e todo mundo que conhece sabe. Aproveitei que ninguém tinha me visto e fui embora. Cheguei em casa, chorei tudo o que eu tinha para chorar, coloquei tudo para fora, esperei passar o vermelho do meu rosto e voltei para a casa da minha mãe para buscar o meu filho. E eu fui como se nada tivesse acontecido. Cheguei, falei para minha mãe que não estava muito legal, então peguei o meu filho e já fui embora. Mas resumindo, eu estou pensando seriamente em sair do trabalho para poder ficar de novo com meu filho. Meu marido ele super me apoia, ele acha que se eu tiver que sair eu saio, se eu não tiver que sair eu não saio. Ele também ficou muito chateado com o que aconteceu em relação à minha mãe. Ultimamente eu deixo meu filho na casa da minha mãe e eu vou embora chorando, porque eu tô sentindo que meu filho tá atrapalhando ali. E eu não quero que meu filho sinta isso, eu não quero que meu filho sinta a diferença de ninguém, porque ele não precisa disso. E por outro lado, eu também não tenho coragem de contar para minha mãe o que eu ouvi. Porque, como eu já citei, eu sinto que eles já fizeram muito por mim me adotando, sabe? E eu não sei mais o que fazer, não sinto mais vontade de frequentar a casa da minha mãe, tanto que eu parei, eu nem vou muito mais lá. E eles nem sequer perguntam por que que eu parei de ir lá. Eles nunca perguntaram, sendo que a minha irmã, se ela ficar um dia sem ir lá, eles já ligam, já vão na casa dela. Na verdade, a minha vontade é de nunca mais ir na casa deles, só que eu também não posso fazer isso porque eu estarei sendo muito injusta. A única coisa que eu sei é que esse sentimento está doendo tanto.